O projeto Anjo da Esperança auxilia nas necessidades da produção do programa Na Mira da Verdade, para que mais pessoas conheçam as verdades reveladas por Deus. Junte-se a este projeto e ajude a transformar vidas. Sou Anjo. Sou Novo Tempo. Olá, como vai você? Tudo bem? Está feliz? Não? Está triste? Por quê? Ou está naqueles dias assim, nem uma coisa nem outra, para mim a vida está sem graça. Que tal você parar um pouquinho aí, ficar com a gente aqui no programa de hoje, pensando sobre coisas sérias na vida, coisas importantes na vida, e fazer a seguinte pergunta: o que eu posso fazer para mudar a minha própria realidade? Às vezes nós colocamos a nossa felicidade na mão de alguém. Às vezes nós colocamos a nossa vida, o nosso destino, nas mãos de pessoas que não têm a responsabilidade de trazer sobre nós ou de promover a nossa felicidade. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a história começa aqui dentro da gente. Eu já disse para você algumas vezes aqui no programa, nada muda se você não mudar. Depende muito de você. Talvez você esteja esperando muito do seu marido e ele não vai dar resposta satisfatória. E você vai ficar esperando até quando e reclamando até quando, e chorando até quando, e quantas noites mal dormidas, e quanto sofrimento, e quanta dor, quanta agonia. A vida também não vai mudar se você continuar esperando que a sua esposa mude, se você não mudar. Seus filhos ou não tem filhos. Depende muito de ser feliz se tem filhos, e se não tiver filhos, será infeliz a vida inteira? O que nós podemos fazer diferente hoje, pensando hoje a respeito do que eu posso fazer diferente na minha história, que dependa de mim, que dependa de mudar os meus interesses, que dependa de mudar os meus desejos, os meus sentimentos. O que pode acontecer quando eu começar a pensar diferente? O que você anda pensando a respeito de si mesmo nos últimos tempos? O que você pensa de si mesmo? Os seus pensamentos vão dizer do seu comportamento e o seu comportamento vai ter uma mensagem positiva ou negativa. Você vai se ver uma pessoa feliz ou infeliz? E aí você deve estar aí do outro lado dizendo, Darleide, mas você não sabe a minha história, você não sabe que eu sou de fato infeliz porque tudo à minha volta contribui. Eu não quero falar sobre esse tema agora com você. Eu quero falar a respeito do que você já fez para mudar a sua própria história dentro de você mesma, em seus sentimentos, em seus pensamentos. Hoje nós vamos falar aqui no programa a respeito de crise de autoridade e responsabilidade na família. E é uma questão que começa por esta linha de pensamento. Que você, qual é a sua parte na sua família, qual é a sua parte para que o todo comece a caminhar na direção correta. E o que está acontecendo? Os pais não têm mais autoridade sobre os filhos já não têm mais respeito aos seus pais, os jovens já têm muita dificuldade em conceder autoridade aos superiores, falando em hierarquia. A vida moderna tem produzido algum mal entre nós, o que tem acontecido que dentro da família falta autoridade e falta responsabilidade. Esse é o tema do programa de hoje, fique aqui com a gente e nós temos um convidado muito especial que esteve conosco na semana passada e você gostou demais e você gosta sempre quando ele volta. Eu também fico muito feliz. Pastor Wallace Barbosa, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Darleide, é uma alegria poder estar de volta participando do programa. Quero desejar uma noite especial, bonita e que o programa seja uma bênção nessa noite, que possamos encontrar caminhos juntos para construir uma família melhor. Amém. Vou lhe dar uma carteirinha do consultório de família, que é a sua carteirinha e de cadeira cativa aqui com a gente, tá bom? Obrigado, será uma alegria. Convidado especial demais hoje também vem aqui com a gente pela primeira vez. Ele é missionário lá na Angola, ele é missionário na África há 26 anos. Quem acompanhou o nosso programa na semana passada viu que nós aqui dispensamos um carinho todo especial para os nossos irmãos e amigos africanos, onde
estivemos ali durante 2 semanas compartilhando, aprendendo e sendo feliz com vocês. A todos vocês, o nosso muito obrigada pelo carinho. Quem perdeu o programa perdeu muita coisa, hein? Tava até vestida aqui de africana, tava um show. Este daqui, então, tava lindão com a camisa dele, né? Que ganhamos vermelha, uau! Estamos aqui com o pastor Gilberto Araújo. Bem-vindo! Obrigado, Darleide. E alegria lá com aquele pessoal, hein? Que ânimo, que festa. Pastor, 26 anos como missionário, uma vida toda. Já mais da metade da minha vida já estamos passando na África, né? Então, hoje sou mais africano do que brasileiro, posso dizer, né? Verdade. E o pessoal está esperando por vocês lá de volta, hein? Vamos voltar, é só chamar que a gente vai. Você, a Gláucia, né? Sua amada esposa, um beijo, Glaucinha. E os seus filhos, são 2 filhos que cresceram ali na África, porque saíram aqui do Brasil pequenininhos. Pastor, que experiência é essa de ser missionário, né? É um sonho que desde a infância e que se tornou realidade, Deus abençoou, se tornou realidade. E agora são 26 anos que estamos lá e Deus tem nos abençoado, a família. E estamos agora com os netos aqui no Brasil e a esposa e nós estamos fazendo o trabalho lá. E assim Deus nos tem dirigido e temos estado felizes ali servindo Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, os países de língua portuguesa. Temos também ali países de língua francesa, no Oceano Índico, e temos também os países de língua inglesa na parte sul. Mas o programa seu alcança também até Madagascar. Que delícia! E também muitos assistem na África do Sul. Nós temos mais de 1 milhão de pessoas na África do Sul que falam português. São os angolanos, os moçambicanos que devido à guerra, ao período da guerra, muitos tiveram que fugir e se estabeleceram ali, além dos parentes ou dos familiares de portugueses que viviam nesses países durante a colonização, moram ali também. Muitos, então, são fãs de vocês e têm assistido e frequentemente estão ali também repetindo. Quando a gente se encontra, eles sempre falam dos programas da Novo Tempo em geral e também do vosso programa. Que delícia! Pastor Gilberto aqui com a gente. Sabe, na semana passada, em algum momento, eu falando sobre a vida missionária e sobre a experiência no campo missionário e falando do valor que isso tem. Depois eu recebi um contato de uma senhora falando assim, olha, Darleide, mas trabalho missionário, campo missionário, é para quem tem dinheiro, é para quem consegue viajar. E eu fiquei assim, até escrevi para ela e eu quero dizer uma coisa que talvez eu não tenha ficado só nas entrelinhas e você não tenha entendido. Campo missionário pode ser do lado da sua casa. Tem o trabalho missionário de uma família como a sua, que atravessa o oceano e vai servir noutro lugar, noutra cultura, outro povo diferente, aprender junto com eles, começar do zero para falar de Jesus, para falar da vida, para falar do que tem significado eterno. Então, mas isso é um trabalho que existe e é de grande valor, mas o campo missionário pode ser do lado da sua casa, mas eu vou ser mais específica, pode ser dentro da sua casa. É quando você, mãe, ensina os seus filhos sobre Jesus Cristo. Você está fazendo o mesmo trabalho que faz um homem, uma mulher, uma família que deixa o seu lugar de origem, vai para terras estrangeiras para ser missionário. Dentro de casa, do lado de casa, na rua ao lado, onde você morar, onde você estiver, e em terras estranhas também, em terras estrangeiras também, porque o Senhor disse, ide pregai o Evangelho. Então, quem puder ir, que vá, mas não perdendo de vista que pode ser aqui, ali e em qualquer lugar, o Espírito de Deus é sobre nós. E não precisa de dinheiro. Se tem uma coisa que o Senhor não precisa é do nosso dinheiro quando nós colocamos os pés na água para atravessar o mar. Quem abre o mar é o Senhor. Amados, vamos falar do tema de hoje, crise de autoridade e responsabilidade. E aí, pastor Gilberto já deu uma risadinha, mas vou aqui com o pastor educador e pastor. Quando esse tema, eu lhe disse que o tema de hoje seria este, o que lhe veio à mente para dizer no começo do programa? Deu um frio na barriga. Eita! Por quê? Porque é um tema atual, complexo, não simples de se lidar com ele. E a grande necessidade de todos é de ter alguém que represente para mim a autoridade, que me inspire a ter responsabilidade. Há poucas décadas atrás, os pais eram os primeiros a ter tudo em casa. Então, as crianças, é a famosa geração peito e peito, ou eles comiam só o peito do frango, como se diz por aí, né? E as crianças comiam o pé quando sobrava e o pescoço da galinha. É verdade. E aí dissemos assim, não, quando nós crescermos, nós faremos diferente. Nossos filhos vão comer primeiro o melhor e nós vamos comer o que sobrar. No momento era muita autoridade, um excesso de autoritarismo,
e hoje um excesso tremendo de liberdade e falta de limites. O desafio é que nós saímos de um momento da história onde o autoritarismo era muito forte e migramos para um momento onde a autoridade hoje é zero. As pessoas não respeitam mais ninguém, as pessoas não têm responsabilidade com ninguém. Aonde está o problema? Essa é a pergunta que a gente quer responder hoje. Exato. E como podemos ajudar a solucionar as famílias que lidam com essas dificuldades no dia a dia, que é a ausência dos limites. Pastor Gilberto. Olha, eu creio que já desde o início, na natureza humana, vem o questionamento da autoridade. O questionamento da autoridade já começou no próprio céu, quando se questionou a autoridade de Deus. E aí o princípio da entropia entrou, dali só há degradação. Com a queda, com a entrada dos primeiros pais, a gente já vê na experiência de Adão e Eva e os seus filhos já os primeiros frutos deste problema, e dali só vem decaindo. E é interessante também, Darley, de perceber que essa crise se manifesta de maneiras, às vezes, diferentes em culturas diferentes. Enquanto que o pastor Wallace estava falando, eu estava lembrando que em muitas das culturas africanas é justamente aquilo. O homem vai sentado no cavalo, a esposa carregando alguma coisa na cabeça, o filho nas costas, mais 2 nas mãos, e ali a autoridade é o homem, depois a esposa e as crianças, e com agora o advindo da mídia, televisão, rádio e a introdução desses novos conceitos e valores, essas culturas muitas vezes não estão prontas para viver essas mudanças. E aí vai justamente para o outro aspecto. Como ser humano, a gente tem a tendência sempre de ir para os extremos. Verdade. Ou para o autoritarismo, ou então para o que o francês diz, o laissez-faire, não? Cada um faz o que quer, o que acha melhor, e realmente esse é o sentimento que a gente vê. Como eu sofri sobre o autoritarismo, a tentação é ir para o outro extremo, o que não resolve o problema, muito pelo contrário, isso tem complicado. E eu, só para terminar, diria o seguinte, conversando, por exemplo, com o presidente Guebuza, de Moçambique, uma dos questionamentos das autoridades hoje, inclusive estive com o presidente de São Tomé e Príncipe alguns dias atrás, o mesmo questionamento é como é que a igreja, como é que essas instituições, onde se supõe que ainda exista um respeito para a autoridade, pode ajudar os governos, porque eles não sabem mais o que fazer. E tudo começa ali no lar, na maneira como a autoridade é exercida de uma maneira sadia pelos pais, sendo modelo e exemplo para os filhos, e eles então crescendo de uma maneira saudável e aprendendo os limites e também a responsabilidade de cada um. A gente fica percebendo como os pais estão perdidos. Não há um curso especial, não. Vem aqui e aprenda a ser um pai ou uma mãe que sabe impor limites. Então, é desafiador porque as pessoas vão vivendo do jeito que elas acham que deve ser. E do jeito que acham que deve ser, não vai dar certo. Se você educa seu filho de qualquer jeito, vai dar errado. Porque há um caminho, tem que haver um padrão, tem que haver um modelo, tem que haver algo para inspirar. E eu gosto sempre de imaginar que o pai da família representa Deus. Que desafio para mim e para você. E Deus não está ali para mandar em você. Deus está ali para inspirar você a ser uma pessoa melhor. O grande desafio, como o pastor colocou, e é uma verdade incontestável, que a maior força do universo, a primeira lei do céu é a liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. E quando eu não tenho um parâmetro para usar a minha liberdade de forma correta, eu vivo sem limites. E sem limites é o caos que a gente vê. As pessoas perdem a identidade, se tornam uma massa, se tornam sem rumo, sem direção, sem parâmetros para nada. O pastor Gilberto citou na fala dele a respeito de exemplo, de os pais serem exemplo e modelo para os filhos. Mas como assim modelo e exemplo se estamos todos perdidos, se enquanto pais, os pais não sabem o que fazem e aí já tem a intromissão do governo, do Estado, porque a família não arcou com os valores que deveriam, com a sua parte, aí entra o Estado. Agora há pouco, por exemplo, foi aprovada a lei da palmada, porque pais abusaram da autoridade, né, sobre os filhos e trouxeram sofrimento sobre os filhos, mas isso já interfere, de certa maneira, na casa, na família, nos envolvimentos
desenvolvimento da família, ou seja, está uma confusão geral. Então, que modelos, que exemplos? Como assim? Eu creio que a palavra que você falou é certa, confusão. E agora os pais estão perdidos, porque são tantas vozes, todas elas dizendo, como foi dito, caiu-se, não se disciplinou, mas se espancou as crianças. Exato. E aí, porque foi para um extremo, então agora o Estado se vê na necessidade de interferir, mas muitas vezes, na maneira como o Estado orienta a pessoa. Então eu creio que existe um modelo. E o modelo que nós podemos ter como cristãos que somos, é justamente aquele que está pautado e revelado por Deus. Deus ainda continua sendo para nós a melhor opção. E o que Ele revelou, o que Ele escreveu, às vezes podemos interpretar de uma maneira errada. Então o problema não está com Deus, com a nossa interpretação daquilo que Ele disse. Mas se interpretamos de uma maneira saudável, o caminho ainda colocado por Deus é o melhor caminho. É o mais saudável, é o melhor. E eu creio que não existe uma outra proposta melhor do que a proposta de Deus para nos ajudar a recuperarmos. Então, eu creio que, apesar da realidade como ela existe, e ela é terrível, e a gente vê isso principalmente, por exemplo, na Angola, um país que passou por 40 anos de guerra. Então, agora, finalmente, o país está vivendo em paz, mas como gerir essa paz, como administrá-la, como ser responsável, como está o problema. Então, diante disso, nós temos essa felicidade, que é o caminho dado por Deus, a orientação dada por Deus, e que pode ajudar qualquer sociedade, qualquer família, qualquer pai a se reorientar e, com a ajuda de Deus, a começar a construir, a recuperar, a restaurar no lar a orientação correta que vai trazer um bom resultado. Então, o que nós estamos dizendo agora? Essa é a introdução da conversa, então é um panorama geral da situação. Agora eu vou pedir que vocês, junto aqui no programa, comecem a destrinchar. Então, como estabelecer responsabilidade e autoridade? Quem perdeu o controle sobre a sua casa, sobre a vida... E a gente pode estar falando só no sentido da educação, pais e filhos, que é a primeira coisa que impacta. Mas há também no âmbito da vida conjugal, enfim, na vida familiar de modo geral. Como se estabelecem, quais são os princípios para que se levantem dentro da família autoridade e responsabilidade? Okay. Primeira coisa, você tem que ter autocontrole. Uau, então eu penso primeiro aqui comigo. Ninguém consegue ter autoridade para outro se não tem autoridade para si. Se você, meu amigo, não se controla, vai controlar quem? Já começou, né? Já começou. Se você não se controla, como é que vai controlar o outro? Se você não é responsável por você, como você é responsável por outro? Então, o grande desafio da autoridade é eu ter o autocontrole, ter o domínio de mim mesmo, para que eu possa comandar a minha família. Como o pastor falou, tem autoritarismo que eu tenho pelo poder. Eu mando porque eu sou o diretor-geral, eu mando porque eu sou o presidente, eu mando porque eu sou o pai. Se você pensa que você manda porque você é isso, você tá enrolado. E cada vez que o pai fala assim, olha, ô moleque, me obedeça porque eu sou seu pai, ele já não está obedecendo mais. Verdade. Então, o grande desafio é viver de forma coerente. Quer ter autoridade? Porque a autoridade, ela é fruto do que eu sou. É fruto de como eu vivo. A pessoa me respeita pela minha coerência de vida. Eu posso contar uma história meio maluca, assim? Só para variar? Pode, claro que sim. A minha filha estava em casa, Emily, um beijo para você, a mãe dos gêmeos. Mãe dos gêmeos. Ou das gêmeas. Ou das gêmeas, não né? Se sabe. Beleza. Vamos saber dia 5 de junho. Eba! Beleza, né? Aí eu venho aqui para falar. Então, veja, chamei minha filha com 17 anos para uma conversa depois do pôr do sol no sábado. Falei, filha, você está prestes a sair de casa para ir para o internato. O que quer dizer a palavra coerência para você? Eita! Ela olhou para mim assustada, me explicou, digo, filha, para não ter nenhum tipo de confusão, maca, o povo da Angola maca, para não ter confusão, eu vou, pega lá no dicionário. Ela pegou o dicionário e falou, pai, coerência é isso. O que ela imaginou me contando depois? Como ela saía de casa no outro dia para o internato, eu disse assim, filha, seja coerente, viva assim, assado e tal. Eu falei, filha, entendeu que coerência? Entendi, pai. Que nota você dá para mim, como seu pai, no quesito coerência, durante 17 anos que você veio aqui comigo? Eu entendi, pena que talvez seja um pouco tarde, o pai precisa entender, e a mãe, que a autoridade dele está embasada na coerência de vida que ele tem.
A minha filha tem que olhar para mim e ver assim, meu pai fala isso e vive isso. Um dos maiores medos que eu tenho na minha vida é quando eu vou, em algum dia, algum momento, pregar sobre família. Minha esposa, Tininha, sentada, Emily sentada depois com o Jean, assim, vovô, papai, legal, falou bonito, por que não fez isso em casa quando eu era criança? Então, o grande desafio da autoridade, da responsabilidade, é você ser coerente, você prometer as coisas e você cumprir. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto das promessas. Perfeito. A coerência. Como eu não sei o rumo direito da vida, eu tenho que descobrir quem sabe isso. E quem sabe isso é Deus. Ele é que é a verdade absoluta, o caminho e a vida. Meu amigo, quer ter autoridade na sua casa? Lê a sua Bíblia. Minha amiga, quer ter autoridade na sua casa? Lê a sua Bíblia. Descubra a vontade de Deus para a sua vida. Depois, com o Espírito Santo, viva isso. As pessoas irão respeitar você. Leia a Bíblia e pratique, né? Leia, aprende pratique, e pratique. E as pessoas vão, então, respeitar você. Vai haver coerência. Não porque você mandou, mas porque você vive. Eu fico triste, às vezes, na escola, quando chega um aluno e fala assim, professor, meu pai, ele é de tal igreja, muitas igrejas na escola adventista. Meu pai é ancião, é presbítero, meu pai tem um cargo na igreja, mas sabe de uma coisa, professor? Ele fala tanto, mas eu nunca vi meu pai orando em casa sozinho. Olha isso. Nunca vi meu pai lendo a Bíblia sozinho. Como é que ele quer que eu leia a Bíblia? Então, que autoridade o pai tem, ou a mãe tem, ou o professor ou o esposo tem, ou o marido ou o professor tem, alguém tem, se ele não vive aquilo que ele fala. Então, leia a sua Bíblia, descubra as verdades de Deus, viva pelo Espírito Santo essas verdades, e então, quando você disser com controle, as pessoas tenderão a respeitar você. Esse é o pastor Wallace Barbosa, no consultório de família de hoje, pastor, mas em primeiro lugar educador, professor. Ele é diretor de uma das nossas instituições de educação, o IASP, que fica em Hortolândia. Fica a dica para você, um lugar de educar para esta vida e para a vida futura, para o reino de Deus. Minha filha já estudou lá, IASP, como é o slogan? IASP, uma escola do... O IASP, um lugar de gente feliz. Um lugar de gente feliz, isso mesmo. Quero também agradecer a todo o pessoal que nos acompanha aí sempre em Hortolândia. Beijo para vocês. Pastor Gilberto, exemplo, vida, identidade, pais, filhos, marido. Essa é a coerência da vida, né? Que as pessoas esperam de nós, que a gente viva o que diz que sabe. E a criança, veja, a criança, ela observa. Você não precisa falar. Exato. A maneira, por exemplo, como você trata a sua esposa é uma das melhores salas de aulas para a criança. A maneira como você a trata... E a outra coisa também interessante, a maneira como o pai delega responsabilidade também e autoridade à mãe também diz muito à criança. Como ela vai ser tratada, a esposa, a mãe, vai dizer ao filho e à filha como é que no futuro ela deve construir a sua própria personalidade e o seu lar também no futuro. E eu sempre digo... Eu só vou ver o sucesso da minha coerência quando a minha filha começar a educar a filhinha dela, que agora está grávida. Minha filha, quero mandar um beijão para você também. A minha também está. Pois é, mas só que a minha vem depois. Ela pelo dia 26 de agosto vem a primeira neta. Eu já tenho 3 netos, né? Ai, que lindo. Mas é a maneira como ela vai educar e o meu filho está educando os filhos dele, é que a gente vai ver se a gente teve sucesso ou não. Verdade. Agora, uma coisa eu sempre penso... Deixa eu dar um testemunho, pastor. Eu conheço seu filho e conheço os netinhos. O Glauber. O Glauber. E o pastor Glauber, né, ele falando isso, eu começo a ver, porque eu conheço o pastor Glauber, a Noemi e os netinhos. E você conhece meu pai também? E conhece seu pai também, que fez meu casamento. Pastor, então, pastor Gerson Pires, que está nos acompanhando lá em Sobral. Isso, em Sobral. Um beijo para a mamãe e para o meu pai. Então, quando o pastor fala isso, como eu tive o privilégio de conhecer o pai dele, ele, o filho, a nora e os netinhos, e a gente vê essa linha de ouro. Olha isso. Essa linha de ouro que ele está falando é exatamente o que eu, como observador externo, que não sou da família, consigo ver exatamente essa coerência. Graças e isso vai gerando, vai criando a autoridade, a responsabilidade, ela vai passando de um para o outro. Pastor, desculpa a interrupção. Mas você sabe que aí que é interessante. Teve momentos na minha vida onde eu questionei os meus valores e os meus princípios. Será que isso é verdade? Porque tem tanta coisa chegando, informação,
que te dá a impressão, às vezes, que o que você está fazendo, principalmente hoje, nos nossos dias, século XXI, é fora de moda, entendeu? Parece coisa do tempo passado e muitos dizem, não, a Bíblia hoje não tem mais valor porque foi escrita há tanto tempo atrás. Leva tempo, tem que ter paciência para ver os resultados. Às vezes leva uma geração, levam 2 gerações para você ver que o que Deus colocou ainda como princípio vale a pena. Ele ainda orienta e os melhores resultados são aqueles que perseveram, têm fé na palavra de Deus, confiam, mesmo quando aparentemente muitas vozes estão dizendo o contrário, onde que muitas vezes dá a acreditar que, será que não seria preferível tentar um outro caminho? Por exemplo, que tipo de prática? A questão, por exemplo, na questão da disciplina. Hoje em dia se foi de um extremo, que era espancar, para um outro extremo, onde que praticamente a criança é como se ela pudesse se autoeducar. Como se pai e mãe hoje não podem mais dizer nada, interferir. E a criança é como se ela, conhecendo como nós conhecemos a própria realidade humana, ninguém consegue se autoeducar. Você tem que ter alguém te orientando. Lógico, o problema é que muitas vezes, como nós já discutimos, o modelo está errado, o exemplo tem falhado e então a crítica não vai para o modelo divino, mas para nós que interpretamos esse modelo divino ou exemplificamos de uma maneira falha. Mas se a gente segue... E outra coisa também ao você dizer, se você perguntar para a Glaucia e para mim, o que é que vocês fizeram de certo? A gente não pode dizer assim que teve uma coisa, um segredo em particular. O que a gente pode lembrar é que simplesmente tentamos imitar aquilo que foi feito no nosso lar, com os nossos pais, e seguir o conselho que Deus deu, a maneira de estabelecer o que é certo e errado, ajudar os filhos a identificar isso está errado, isso não deve ser feito, isso é certo, e acima de tudo, dar o exemplo. Né? Viver uma vida feliz, como eu disse, tratar a sua esposa de uma maneira respeitosa, ela ter autoridade, ela respeitar a sua autoridade também, como marido e mulher, estabelecerem juntos uma autoridade que é simplesmente uma delegação da autoridade divina. E ao fazermos isso, a gente vê que os filhos vão passando por um processo, lógico, tem a sua adolescência, tem o seu questionamento, muitas vezes tem a sua rebeldia, mas no final Deus acaba por nos dar aquela convicção de que ainda hoje, no século XXI, os conselhos da palavra de Deus, que são claros, que são, não são só subjetivos, não é só um emocionalismo, mas princípios bem delineados, definidos, têm dado resultado positivo na vida daqueles que confiam. Nós vamos ali no intervalo e já volta com essa conversa. Já passa rapidinho, vai juntando aí coisas práticas. Onde que o pai erra, onde que o marido erra, onde que a esposa erra e como pode acertar. Então a gente caminha agora para ir definindo algumas questões muito importantes que você precisa observar dentro da sua casa e que talvez esteja passando batido e você está perdendo dentro de casa a oportunidade de ter autoridade, ter responsabilidade e construir uma família que seja de fato uma bênção para você e para toda a sociedade. Nós vamos e voltamos rapidinho aqui no Consultório de Família. Continua participando com a gente, muita gente boa aqui no nosso Face, conversando com a gente, consultoriodefamilia.nt. A gente volta já. Até já. Robson Scalione, meu diretor de imagem, com cheirinho de bebê, o Beni nasceu, parabéns para o Robson, para a sua esposa, enfim, para toda a família. Deus te abençoe, viu, Robson? Tá feliz? Fala para mim que tá feliz, deixa o povo te ouvir aí. Bastante. Ah, que delícia, que pergunta mais bobinha, né? Tá feliz? Como não? Deus abençoe você e toda a família. Gente participando aqui na nossa página no Face, dizendo: eu gosto muito do Pastor Wallace, gosto das suas colocações, das suas histórias. Estou gostando do programa de hoje, diz a Luciana. Antes quem falou foi a Vanessa Yara. Luciana Washington, gosto muito do programa, não perco um. Quanto aos convidados, não tem nem o que falar, pois além de aprender, me divirto muito com o bom humor, inclusive, principalmente do Pastor Wallace. Ele está se referindo principalmente semana passada que ele estava engraçadésimo e eu fora do controle, rindo muito, mas hoje a gente está num tema mais sério, né? A gente está mais
Deixa a Martinha chegar, que daí a coisa anima mais. Beijo, Marta, linda. Vai voltar aqui com a gente também. A Daniela dizendo, gente, por favor, a própria Bíblia diz que devemos corrigir nossos filhos. Não ficou nada claro para mim essa tal lei Menino Bernardo. Ora dizem que podemos corrigir, ora diz que nem podemos dar uns beliscões. Beliscão, Daniela? Como assim, beliscão? Amigo, olha a lei, presta atenção. Será que poderiam esclarecer, por gentileza? Amo meus filhos e quando eu digo que vou dar uma varada, você está usando a linguagem que nós encontramos na Bíblia, né? Por algo que julgo extremamente fora de cabimento, eu dou. Será que eu faço errado? Lei da palmada, a lei da varada está pegando lá na casa da Daniele. E aí, pastor? A questão toda é que a gente tem que entender por que motivo você dá umas palmadas no seu filho, né? O pai tem que entender que muitas vezes você faz isso no momento errado. Então, o que acontece quando o pastor falou que as pessoas foram por excesso? O pai está com raiva, está nervoso, está com problema e ele descarrega toda a sua fúria, seu desespero numa criança, chegando a extremos de matar, que não é o caso da nossa irmã aí, né? Ô, Dani, faz isso não. Agora, a questão toda é que o pai tem que entender que o filho tem que receber umas palmadas quando ele é pequeno, e quando essa palmada não vai machucá-lo, mas vai fazer sentir que alguma coisa está errada. E que coisa errada é essa que uma criança tem que entender? E aí vem o tema de hoje. A criança só deve ser disciplinada, e disciplina é mudar de conduta, disciplina não é agressão, quando ela desafia a autoridade dos pais. Então, qual que é o desafio? Ele deve ser chamado a atenção, às vezes tem que colocar de castigo, dar umas palmadinhas. Quando? Quando a autoridade foi desafiada. O que acontece? A criança entra com o pé sujo em casa, a mãe, você sujou meu chão, moleque, vou te matar, pá, 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 pá. Ou faz promessa, vou arrancar sua orelha. O moleque pensa que vai arrancar a orelha nada, não vai arrancar a orelha coisa nenhuma. Então, essas promessas malucas que os pais fazem quando está com raiva, é que gera todo o problema. Aí depois, para ele se manter firme na autoridade, ele fez uma promessa desesperada quando estava nervoso, vai cumprir, bate, machuca, agride, ofende, traumatiza uma criança, então é uma coisa muito séria. Então, não estou dizendo que ela não deve dar umas palmadas, eu até acho que tem que dar umas palmadas, desde que a criança desafie a autoridade do pai, a autoridade da mãe, para entender que na vida tudo tem regra e tudo tem lei. Quando eu desafio as regras e a lei da vida, que vai ser no trânsito, vai ser com a polícia, vai ser em outros lugares da vida, a consequência virá. É melhor umas palmadas em casa, que ele aprender, do que um tiro na rua, do que a polícia ter que bater, do que alguma coisa no futuro acontecer errado. E tem a questão da idade também, né? Existe uma idade que a criança, ela aprende a obedecer antes de entender. E às vezes tem pais que não compreendem isso e tentam explicar para uma criança que ainda não está entendendo, e eu já vi cenas que a gente como pai já passou, ou outras pessoas, por exemplo, no supermercado, a criança praticamente agredindo a mãe, e ela diante, e geralmente isso acontece, sabe, em público, né? Expõe você ao ridículo, você fica... E ela tentando explicar para a criança, numa idade que a criança não sabe nem do que ela está falando, e daqui a pouco, quando ela menos vê, a criança simplesmente vai e esbofeteia a mãe na frente de todo mundo. Então fica aquela cena. Então, o que deve fazer? Quando a gente diz disciplinar, não é sempre bater. Exatamente. Existem também crianças, por exemplo, o Glauber, ele é de um temperamento, de uma personalidade. Certas coisas com ele bastava você olhar ou dizer que você não gostou do que ele fez, para aquilo era o suficiente para ele. Gabriele já era de outro temperamento muito grande. Eu me lembro que uma vez, ela como criança, ela tem aquela ideia ou tem um sentido de realidade diferente. Então, para nós era muito preocupante porque ela sempre estava inventando história, que para nós era mentira. Mas é a idade da criança. E a gente queria começar agora a educá-la a dizer a verdade. A não mentir. A não mentir. E eu me lembro que uma vez eu disse, olha, se você mentir mais uma vez, você vai ser disciplinada. E aí, não passou 2 ou 3 minutos, ela já estava mentindo novamente. E quando nós cruzamos olhares, ela se colocou de joelhos, ela era pequenininha, disse, papai, o senhor vai fazer alguma coisa comigo tão pequenininha como eu sou? Quer dizer, foi difícil. Mas a disciplina, às vezes, tirar privilégios para algumas crianças, isso é o suficiente. Algumas crianças têm uma natureza tão sensível que simplesmente o tirar o privilégio já é o suficiente. Você não precisa usar a força física. Para outras, você tem que colocar de castigo.
o meu neto, por exemplo, a pior coisa do mundo para ele, porque ele é super ativo, é dizer que você vai ficar no canto e você não vai fazer agora, você não vai poder sair. Para ele, na natureza dele, o tempo todo mexendo e correndo e ter que ficar 10, 15 minutos parado num canto e não poder mexer com o irmão ou fazer outra coisa, é pior do que se você vai lá. Então, cada criança tem uma maneira diferente, a idade também. E como foi dito também, muitas vezes, como pais, nós perdemos a paciência e aí nós chamamos de disciplina, o que na realidade... É uma agressão. É uma agressão. E crianças, muitas vezes, têm essa sensibilidade. Vai com ira, com raiva. Quase sempre o pai faz isso, ou a mãe faz isso, não é porque ele é mau. É porque ele não sabe mais o que fazer. Já perdeu o controle faz tempo. Já perdeu o controle dele, aí vai para o começo. Quando ele perde o controle dele, ele perde o controle, perde a autoridade, perde a paciência, perde tudo, perde a família. E as crianças sabem observar. Já viu aquele tipo do pai que fala assim, 1, 2... Não precisa contar 1, 2, 3, é um só. E a gente tem que ser coerente e a partir do momento que você estabelece os princípios e ele, como diz, ele começa a desafiar a tua autoridade. Você diz não, ele começa a te olhar e continua fazendo e você diz não. Então aí é o momento que você tem que colocar um limite, porque senão... Mas as crianças vão experimentando e vão testando. Às vezes a mãe fala assim, tire a mão daí. Aí a criança vai com a mãozinha assim do lado, ó, a mãozinha... mamãe, e olhando no olho da mãe, mas a mãozinha tá lá. Gente, desafia mesmo. Você pegou lá, não é porque ele pegou lá, é porque ele desafiou a sua autoridade. Né? Dizem por aí que toda família tem uma ovelha negra, né? Alguém que vai se perder. Não é verdade, né? Não é predestinação. Eu queria pegar um gancho muito interessante que o pastor colocou para essa história da disciplina, é que cada criança é uma criança diferente. Aí o pai e a mãe, o que faz? Trata todo mundo igual. Alguém vai se perder. Porque para aquela criança tinha que olhar e não falar ou agredir. Para aquela tinha que falar, só olhar não ia adiantar. Então cada criança é diferente. E em casa, ter poucas regras. Esse é um segredo clássico. Poucas regras. Simples. Que as crianças entendam, que a esposa entenda, viu, Tininha? Que o marido entenda, viu, Alice? Para quê? Para que fique claro o que está combinado. E depois que ficar combinado, a gente tem que cumprir. E aí alguns pais, algumas mães colocam regras demais, regras malucas, e depois não conseguem cumprir, perde a autoridade, perde o respeito das crianças. Um dia, Emily, eu vou contar essa assim, mas depois não fica brava comigo, não. Tá entregando tudo, Emily. Um dia, Emily, no supermercado, queria comprar alguma coisa e não podia. E a regra não vai poder. Pode comprar isso e aquilo outro. E aí as crianças, quando têm 3, 4 anos, elas dão aquele show, como vocês já passaram, na frente dos outros, porque você vai ficar envergonhado e você vai fazer o que ela está pedindo, né? A criança é o marketing da criança. Lá ela grita, pula, chora, faz aquela confusão toda. Então o que você fez? Baixei na altura dela, olhei bem no olhinho dela, falei assim, peguei no ombro dela, aqueles ombricos assim, falei, não vou comprar, eu já falei. Quando eu falei, não vou comprar, já falei, a cabecinha fez tim, 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 pra assim, ó. Aí ela para de chorar na hora, porque não consegue balançar a cabeça e respirar. Se não respira, não chora. Aí ficou assustadinha, eu me levantei e fui embora. Ela ficou lá estatelada. Da outra vez que pá, aí a criança já... Porque você não dá show, não dá palanque porque ela quer palanque. Quer palanque. Você não dá o palanque, você não dá o que ela quer. Porque se ela der naquela hora, se você fizer o que ela quer naquela hora, ou perdendo a paciência, vai, pega logo, moleque, não aguento mais. Ele vai fazer isso com você sempre. Então você perdeu o controle de si, perdeu a autoridade e não vai criar respeito nem com ele, nem com ninguém. E você vai estar sempre na mão, vendido para o seu filho ou para a sua esposa. E quando é que marido perde a autoridade e é irresponsável? E depois a gente fala da mulher também. Vamos pensar no papel marido. Quando é que ele é irresponsável e perde a sua autoridade enquanto marido? Bom, uma das coisas que eu tenho observado, por exemplo, em casa a gente fez, é quando você estabelece com a esposa um princípio, seja na sua relação com ela ou com a dos filhos, e de alguma maneira aquela tentação de um dos cônjuges, ou o pai ou a mãe, tentar ser mais bonzinho, ou ser o mais... E aí é o outro que sempre disciplina. Então, pai e mãe têm que disciplinar juntos. Essa questão, não só o pai disciplina e não a mãe. Quando seu pai chegar, você vai ver, menino. A mulher está tendo a autoridade dela mesma. Deixa teu pai chegar que eu conto. Conta, quer dizer, ela falou assim, você é uma banana. Ou quando ela não respeita também o acordo que vocês fizeram. Então, é uma maneira também
ou vice-versa. Às vezes, eu me lembro uma vez, trabalhava em Carapicuíba e tinha um casal que era especial para a gente, gostava muito, e tinha uns filhos, mas o pai não conseguia disciplinar e a mãe já não podia mais com as filhas, porque ela não obedecia mais o pai. Aí, um dia, ela colocou a cinta na mão do pai, colocou dentro do quarto e disse, agora você vai acertar. E daqui a pouco ela ouviu o barulho, slap, slap. Ela começou a ficar, puxa, finalmente. Aí ela foi Ele batia nos móveis. Batia na parede, nos móveis. Para não bater nos filhos, batia nos móveis. Quer dizer, o casal foi perdendo a autoridade em relação aos filhos, né? Eu não questiono a questão da cinta e tudo mais, mas é um exemplo, imagina na né? cabeça dos filhos, né? Meu pai é tão bonzinho, minha mãe é uma jararaca, né? Porque meu pai nunca... Não, e uma coisa interessante, Darleide, que quando um disciplina, ele é que tem que consolar depois. Eita, quer ver um problema sério? Verdade. Então, o pai disciplina, aí depois a mãe vai lá, ou a mãe disciplina, o pai vai lá. Então, era um combinado entre eu e minha esposa. Você que foi lá e foi o durão nesse momento, então, daqui a pouco, quando a criança já assimilou, aquele mesmo volta para consolar, para conversar, para orientar. Então, essa história de um mau e um bonzinho não funciona. Os dois têm que se combinar de quais são as regras e quando foge, porque acontece muitas vezes, uma situação que foge daquilo que está combinado. O que a gente faz? A gente não responde. Espera um pouquinho. Não, eu vou pensar no caso. E deixa o outro chegar, em algum momento vocês conversem para se afinar. Porque se um toma uma decisão sozinho, muitas vezes, que o outro não concorda, vai gerar uma confusão entre os pais, aí vai gerar falta de disciplina, falta de limite. Se não os pais sabem onde querem chegar, como é que os filhos saberão onde querem chegar? Exatamente. Então posso retomar uma coisa importantíssima que o pastor falou? E já falou 2 vezes, e eu quero falar pela 3ª vez, de tão fundamental que é. O melhor presente para a disciplina de uma criança, de uma família, é o marido, o pai, que é o laço que une a família. Se ele aperta demais, ele mata. Se ele é frouxo, laissez-faire, a família se perde. Esse homem tem que entender que a melhor forma de amar e disciplinar seus filhos é amando a mãe deles. O melhor presente que um pai pode dar é demonstrar carinho, amor e respeito por sua esposa. E a esposa respeitar o marido, né? E a esposa, a melhor presente que pode dar para criar autoridade e responsabilidade em todos é ela respeitar e amar o marido na presença dos filhos de uma forma respeitosa, um tratamento respeitoso entre eles. Uma segunda coisa, não dá para ensinar limites, autoridade e valores sem presença. O pai e a mãe têm que ter tempo para os seus filhos. Como é que eu ensino amor? Como é que eu ensino limites sendo extremamente ausente? Então, a ausência dos pais deixa com que a televisão, com que o mundo, com que a vizinha, qualquer um coloque os limites que ele queira ou fica sem limites. Então, amar o pai, amar a mãe amar o pai, estar presente, compartilhe, pelo amor de Deus, a sua história de vida com seus filhos. Compartilhe. Diga de onde você veio, diga suas lutas, seus sacrifícios. Diga para ele entender quem é você. Alguns meninos e meninas, adolescentes, não sabem quem são os pais. Não sabem quem são. Outro dia falou, professor, se eu pudesse ter um presente do meu pai, eu pediria para ele um pai de presente. Porque ele é tudo, mas menos um pai para mim. Eu não quero o dinheiro dele, eu quero um pai, eu quero uma pessoa presente. Uma outra coisa fundamental, e para eu parar nesse momento aqui a minha sessão, deixa, por favor, o seu filho responder pelos erros que ele comete. Perfeito. Deixe sua esposa responder, deixe seu marido. Errou, tem que assumir as consequências. Outro dia eu fiquei encantado com uma reportagem de alguém no sul do país, eu penso que é no Paraná, o pai era uma autoridade local e o filho transgrediu a lei do trânsito ali, sem habilitação, e foi preso. E ele disse assim, não, tá bom, eu estou preso, mas meu pai é fulano de tal. Quando ele souber que eu estou preso, chama meu pai. Chamaram o pai chegou lá, falou assim, você está preso por causa disso? Vai ficar aí. Uau! Eu fico aqui, eu vou sofrer com você, eu vou ficar aqui também, do lado de fora, enquanto você estiver preso. Mas você errou, você sabia, então agora você fica aí. Esse garoto tem tudo para se tornar um homem.
Por quê? Porque o pai dele permitiu que ele sofresse as consequências do seu erro. E é uma coisa linda permitir que a criança sofra. Você não vai abandoná-la, você vai estar com ela, mas ela tem que sentir que ela errou e agora ela quebrou a vidraça do vizinho, né? Jogando bola, plá, fez aquela bagunça toda. Agora, com o dinheirinho da mesada dela, ela vai pagar o vidro do vizinho. Ele tem que entender que uma ação errada, quando foi avisado, ele tem que arcar com as consequências. Faça isso e você vai criar responsabilidade no seu filho. E aí você fala assim, quando avisado, por isso que as coisas em casa precisam ser combinadas, as coisas precisam ficar claras. O que é combinado não sai caro. Precisa ser clara a regra, claras as regras da casa, da família, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que vai acontecer caso uma regra seja quebrada. Mas a gente cria filho como Deus criou batata, dizem assim, não funciona, não dá certo. Seja um filho que você tenha, sejam 2, 3 ou 10 filhos, tem que ter regras e vai ter que jogar no mesmo time, todos a favor. Mas acontece que nós pais queremos deixar nossos filhos correrem frouxo, fazerem como quer ver, recebe um bilhetinho da escola, o filho faz uma reclamação da professora. No outro dia, o pai que paga a escola, que tem todo o direito, vai lá reclamar da professora, porque o meu filho disse, você acha que está ajudando a quem? Seu filho? Ou você está fazendo do seu filho um delinquente? É, porque um dia ele vai ser. Porque se ele não está sendo ensinado a respeitar a hierarquia, vai identificar. Essa professora houve abuso de autoridade, houve uma agressão, houve um bullying, o que está acontecendo? Mas não vai defendendo o seu filho. E aí a gente está perdendo de vista o que é ensinar para o filho a ter responsabilidade, a ter o direito, sim, mas acima de tudo, cuidando de, em ter direito, ter também responsabilidade. Consultório de família hoje aqui, conversando com o pastor Wallace Barbosa. Obrigada a você que está participando com a gente aqui nas redes sociais. Daqui a pouquinho eu falo com vocês. Deixa eu mandar um abraço muito especial para o pastor Ivan e para a Ivone, meus amigos queridos que me acolheram durante 2 semanas ali em Engenheiro Coelho, quando estive fazendo um curso. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês. Vocês são muito especiais. A toda a comunidade de Engenheiro Coelho, ali do UNASP, da nossa Universidade Adventista São Paulo, em Engenheiro Coelho. Muito obrigada pelo carinho, a todos os jovens que nos acompanham ali, com quem tive contato. Muito bom estar com vocês. E nesse final de semana estive em Imperatriz, no Maranhão, uma delícia com aquelas centenas de mulheres. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu quero abraçar especialmente a Francilda. A Francilda, gente, fez um tapete enorme, assim, de mais ou menos 1,5 m, com o meu nome gravado. E eu fiquei pensando nem necessariamente no tapete em si, mas no trabalho que ela teve para fazer aquilo, com letras grandes, assim, um crochê rústico. Isso é amor. O nome disso não é amor? É amor. É amor. Eu não encontro para comprar em nenhum lugar aquilo, não existe pronto daquela maneira. Eu fiquei assim muito tocada, não tive tempo de depois abraçá-la, agradecê-la. Mas quando eu abri, que eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, que isso, sabe? É tocante. Também, muito obrigada, Francilda, você me tocou. Karen Cristina, da Central de Imperatriz também, muito obrigada pelo carinho, pelo seu abraço, pela lembrança que você levou ali para mim também. Pessoal, os jovens do Christmine, eles têm um grupo de jovens que trabalham com encenação ali da igreja em Imperatriz, no Maranhão. Um beijo para vocês. Um abraço, um alô para o Wanderson. Ele é um garoto que é especial, segundo a sua mãe escreveu aqui. Não fala, mas entende tudo e assiste o consultório de família. Um abraço a Rustaine, ela é lá de Vila Idelmar 2. Ainda para a mãe a dona Deusuíta, lá em Teresina, no Piauí, ainda para a família Nassulha, Elza, Eliane, Hélio e Leonilda, eles moram em Buritis, Rondônia, conhece? Lá em Rondônia não, né? Eu conheço Rondônia, mas Buritis ainda não. Quem manda o abraço é a Luana Nassulha. Beijo, Luana é uma linda. Dona Lúcia, mãe da Lucélia. Lucélia nos acompanhou lá em Arapiraca, Alagoas. Tem que tirar um tempinho para ir lá em Arapiraca. Um beijo para todos vocês, para os alagoanos. Já morei em Maceió, um beijo. Para eu falar em Maceió, quero mandar um beijo muito, muito especial. Eu deveria ter feito isso no programa que eu fiz especialmente para as mães aqui no início do mês. Eu quero abraçar a Vanessinha Lima. Beijo para você. Quando o filhinho da Vanessa estava ele já estava com 5 meses de nascido, a Vanessa descobre que está grávida de gêmeas.
A Vida e a Blair. Eu já decorei os nomes. Vanessinha, você é uma linda, seus filhos, sua família. Beijo, saudade de você, viu? Parabéns por essa bênção linda, Vanessinha, querida. Enfim, tanta gente. Olha, não dá para mandar abraço para todos, gente, não passa o tempo e eu perco aqui meus convidados, gente. Mas, enfim, a Firmina Rodrigues, lá de Centro dos Carlos. Tem uma amiga, Irlanda Irli, me acompanhando lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela é sozinha, diz que a Novo Tempo é a companhia dela. Que delícia. Quem mandou um abraço é a Leila Irli, lá de Imperatriz, a sua filha. Beijo. Depois eu mando mais abraços, mais beijos, mas não dá. Senão eu perco a participação aqui, o tempinho de conversar com o pastor Wallace Barbosa hoje e com o pastor Gilberto também. Quantos comentários? Uau, o programa bombando aqui, o consultório de família. Perdeu algum programa? Vai no nosso site, novotempo.com/consultório. Lembrando, nesta quarta-feira eu vou estar na Igreja Adventista Central de Goiânia. Juntos, amigos, vamos todos lá fazer um grande consultório de família na Igreja Adventista Central de Goiânia. O endereço eu vou deixar na minha página no Facebook, tá bom? E no próximo domingo, dia 1º, eu vou estar na Igreja Central de Curitiba. Os nossos amigos curitibanos, temos encontro marcado, um grande consultório de família também aí na Igreja Adventista Central de Curitiba, a igreja do pastor, coordenada pelo pastor Fernando Iglesias, tá bom? Vamos continuando. Preciso de ajuda. Eu tenho 3 filhos e vou contar se estou na presença de Deus hoje. É por causa de oração intercessória deles. Os filhos oram pelos pais. Coisa bonita, né? Lindo. Lindo. Nilza, um beijo para você. O José dos Reis dizendo, adorei o tema de hoje. Sempre explico aos meus filhos que é melhor que a mamãe e o papai disciplinem com amor e em casa, porque o mundo não terá nenhum amor para disciplinar. Não. Não é isso, pastor? Mas eles são bênçãos e muito obedientes e respeitam nossa autoridade. Nunca fizeram escândalo no supermercado, viu? Que beleza. Paula, um abraço. O que fazer com um pai ausente que trabalha o dia todo e no final de semana só quer descansar? O que faz com um pai desse, né? Ora. Então, uma boa conversa com ela para ensiná-la como fazê-lo vir antes. Eita, então tu vai ter que voltar aqui no programa só para ensinar isso, Talvez porque um dia. Minha assistente acabou de falar que só tem 5 minutos. Não sei porque o programa voa desse jeito. Tenho um filho de 7 anos, ele tem tem autismo e quero saber se essas regras também valem para ele. Nós fizemos, inclusive, um programa aqui sobre autismo e nós estaríamos agora, seria necessário agora a gente falar de uma outra maneira. As regras precisam existir também para uma criança que seja chamada especial, porque o nível de entendimento dela é outro. A maneira dela compreender a realidade é outra, completamente diferente. Agora, há também que manter uma ordem na educação, mesmo que esse filho seja especial, dentro do entendimento dele, da capacidade que ele tem de entender, e ele tem. Vai exigir um pouco mais de você, mas é preciso e você vai conseguir, com sabedoria. E se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Ótimo programa. Então, vamos lá. Aqui também temos um acordo de quem fez e refaz. Se eu corrijo, ele fica quietinho ou apoia. Quando fica quietinho, após a correção, a palavra de carinho e demonstração de respeito vem de mim. Quando ele apoia, vem dos dois. Ou ao contrário, se for ele a corrigir primeiro. Tá certo ali, né? Então, direitinho. Quem corrige, depois tem que ir lá dar o consolo. Ok, faltando 4 minutinhos para o fim do programa. Pastor Gilberto, então a sua palavra para as famílias ali de casa, no que diz respeito à responsabilidade e à autoridade, qual é a sua palavra final? Eu diria o seguinte, diante daquilo que falamos, né, a confusão geral que está aí no mercado, tantas ofertas e você não sabe qual delas, existe, primeiro, uma esperança. A situação nunca é tão grave que não pode ser corrigida. Verdade. E se nós buscarmos sabedoria com Deus, como foi dito, a oração, e buscando estudar na palavra de Deus quais são os conselhos práticos que Deus tem ali, mesmo que aparentemente possa demorar um certo tempo, faça aquilo que Deus está pedindo de você. E o tempo vai revelar que a sua decisão foi a certa. Então nunca desanime. Nunca desanime como pai, como marido, como esposa, como figura de autoridade. Seja no lar, seja na escola, seja na comunidade, porque Deus sempre estará te ajudando e existe sempre a restauração. E o que é bonito na Bíblia, Darleide, para mim, e com isso eu quero terminar, é a promessa de Deus que quando Ele restaurar, se isso é possível, vai ser melhor
do que quando era perfeito no início. Olha então, isso. essa é a grande esperança que nós temos. Deus seja louvado. Muito obrigada, pastor. Obrigado. Pastor Wallace. Não desista nunca da esposa, do marido, dos seus filhos. Alguns de nós só vai ver tudo que foi plantado na eternidade. Outro dia eu encontrei uma senhora, e eu vou terminar com essa história, ela disse assim: pastor, eu matei meus pais. Me conta a história que lá no Piauí, os pais eram homens, um homem e uma mulher, os pais, homens de Deus, uma mulher de Deus. Fez tudo pelos filhos, e os filhos todos se revoltaram contra tudo e contra todos e foram ver suas vidas. O pai morreu de desgosto. Na sequência, a mãe morreu de desgosto. No velório da mãe, os 7 filhos se reuniram e disseram que iam voltar para Deus, iam se reorganizar a vida, e colocar tudo em ordem como os pais haviam ensinado. E dariam de presente para os pais, na volta de Jesus, os 7 nos caminhos que eles haviam ensinado. E os pais trabalharam a vida toda e aparentemente perderam. Mas você, como pai, quando ama seu filho, ama sua esposa, ama seu marido, ama os seus pais, trabalha com o Senhor, a vitória é certa. Amém. Pastor Wallace, obrigada, viu? Deus te abençoe. Você de casa, muito obrigada. Dica da revista Família Feliz, eu sempre digo para você que nós temos de presente. Vai no nosso site. Ali tem maneiras também de você aprender a ser pai e mãe positivos. E também a dica de leitura de hoje aqui do livro O Lar Adventista. Não tenha preconceito em dizer o lar adventista. É o lar cristão. É o lar daqueles que esperam a volta de Jesus, o advento de Jesus. Aqui tem orientações para pais e filhos, para marido, esposa, para toda a família. Como uma família cristã pode organizar a sua casa. Fica essa dica, acredite em mim. Você pondo em prática vai ter uma família feliz. Leia a Bíblia, põe em prática e você vai saber qual é o plano de Deus para você e para a sua história. Amados, um beijo. Até a semana que vem. Amo você, amamos você e queremos sempre você aqui junto com a gente na Novo Tempo. Beijo e até o próximo.